Muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. Já vamos abrir falando da produção de veículos, que cresce 15% em novembro em relação a outubro. Já as vendas tiveram um incremento de 6,5% no mês passado em relação ao anterior, chegando a 172.960 veículos. Mas na comparação com novembro de 2020, o volume representa uma queda de 23,1%. As montadoras instaladas no país produziram 206 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus em novembro, um crescimento de 15,1% sobre outubro, e uma queda de 13,5% em relação ao mesmo mês de 2020, informou a associação que representa o setor, a Anfavea. Na relação anual, a queda da produção foi puxada pelo segmento formado por carros e comerciais leves, com um recuo de 15,5%. O segmento exige um maior volume de componentes, como semicondutores, que estão escassos na indústria mundial desde o fim do ano passado. Já os caminhões seguiram em expansão, com alta de 25,3% na produção, enquanto o segmento de ônibus apurou nova retração de 7,2% em comparação com novembro do ano passado. A indústria nacional registrou quedas de 6% nas exportações de veículos montados em novembro em relação a outubro e de 36,3% em relação a novembro do ano passado, chegando a 28.018 unidades. Agora vamos ao Boletim Focus, que pela 35ª semana consecutiva sobe as expectativas para o IPCA, tanto em 2021, alcançando 10,18%, quanto para 2022, alcançando 5,02%. Ele também diminuiu a previsão para o PIB. Em 2021, agora ele espera um crescimento de apenas 4,71% e um mero 0,51% em 2022. As expectativas da Selic se mantiveram em 9,25% para esse ano e 11,25% para o ano que vem. Lembrando que ainda essa semana nós temos a última reunião do ano do Copom, que vai definir de fato a taxa Selic. Agora vamos falar da Petrobras, que após falar de Bolsonaro, diz que não há decisão sobre reajuste do combustível. A Petrobras ressaltou nessa segunda-feira que não antecipa decisões de reajuste e reforçou que não há nenhuma decisão tomada que ainda não tenha sido anunciada ao mercado. Abre aspas, a Petrobras não antecipa decisões de reajuste e reforça que não há nenhuma decisão tomada pelo seu grupo executivo de mercado de preços que ainda não tenha sido anunciado ao mercado. A Petrobras reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo que evita repasse imediato das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais. No domingo, dia 5, Bolsonaro tinha dito que a estatal anunciaria redução do preço dos combustíveis até o final de dezembro, já que o valor do petróleo Brent vem caindo no mercado exterior. Abre aspas, a redução no preço dos combustíveis será automática e deve ser anunciada nos próximos dias até o final de dezembro. A redução na Petrobras vai ocorrer porque o valor do petróleo Brent do exterior está caindo, disse o presidente em entrevista à CNN. Mas a própria Petrobras já veio desmentir isso, né? É a segunda vez em um mês que a Petrobras emite um fato relevante para se posicionar em relação às falas do Bolsonaro. No começo de novembro, a empresa disse por meio de sua nota que havia consultado o Ministério da Economia sobre a existência de algum estudo sobre sua privatização e que a resposta foi negada. Agora vamos passar para o cenário corporativo. A subsidiária da Embraer recebe encomenda de 60 veículos elétricos de empresas da Austrália. No caso, a gente está falando da subsidiária Eve. A Embraer informou que a sua subsidiária Eve Urban recebeu um total de 60 pedidos de aeronaves elétricas de pouso e decolagem verticais, feitos por duas empresas australianas, segundo comunicados enviados ao mercado. Nessa segunda-feira, a Embraer anunciou uma parceria com a Sydney Seaplanes, que permitirá iniciar a implementação de operações de táxi aéreo elétrico na região da Grande Sydney. A parceria envolve a encomenda de 50 desses veículos elétricos, com entregas previstas para a partir de 2026. E no sábado, a Embraer já havia anunciado que a operadora australiana de helicópteros Nautilus encomendou mais 10 desses veículos da Eve para operar em atrações turísticas de Queensland, incluindo a Grande Barreira de Corais. A previsão para a realização dos primeiros voos é também em 2026. Não foram divulgados valores para nenhuma das transações. Agora vamos falar da Energisa, que prevê investir ao todo 29,5 bilhões de reais até 2026, buscando diversificação. A Energisa prevê investir esse valor para diversificar seus negócios para além da distribuição de energia, que hoje corresponde a 92% do seu EBITDA. Em 2026, a companhia espera ter uma presença maior nos segmentos de transmissão e geração renovável de energia elétrica. Esses segmentos, somados a novas soluções como comercialização no Mercado Livre e a fintech Volts, deverão responder por 25% do EBITDA do grupo daqui a 5 anos. Atualmente, a fatia é de 8%. Com isso, a participação da distribuição no indicador deverá cair de mais de 90% para até 25%, disse o presidente do grupo, Ricardo Botelho. Com os investimentos projetados até 2026, a média anual de aportes vai aumentar para
5,9 bilhões de reais, o que antes era 3,7 bilhões de reais ao ano no plano de negócios anterior, que foi de 2017 até 2021. Um dos principais pilares de diversificação virá de novos projetos em geração de energia nas modalidades centralizada, usinas de grande porte e descentralizada, pequenas instalações chamadas de geração distribuída. A estratégia será crescer a partir de empreendimentos novos, construídos do zero, e de aquisições de projetos já operacionais, disse o diretor de geração e transmissão do grupo, Gabriel Mussi. Em paralelo, o grupo mira negócios na cadeia do gás natural, principalmente na distribuição. Segundo os executivos, o processo de desverticalização desse mercado deve gerar uma série de oportunidades no futuro, a exemplo das privatizações de concessionárias estaduais. Passando agora para falar da CCR, que sobe forte, com notícia de possível interesse de fundo canadense na companhia. Segundo o jornal O Globo, o fundo de pensão canadense CDPQ pode ter a intenção de fechar o capital da concessionária. Em meio às notícias do jornal O Globo sugerindo possível fechamento de capital da companhia, às 10 horas e 12 minutos, horário de Brasília, os ativos da CCR subiam 6,13%, chegando aos R$ 13,33, após chegarem a subir quase 8% nos primeiros negócios. De acordo com o colunista Lauro Jardim, o fundo de pensão canadense CDPQ, com cerca de 300 bilhões de dólares em ativos, contratou duas instituições financeiras para assessorá-lo na compra da participação de Andrade Gutierrez na CCR. Ainda, a notícia afirma que o objetivo da CDPQ pode ser de fechar o capital da empresa. Segundo a equipe de análise da XP, se confirmada, a notícia é positiva, porque a venda da participação de cerca de 15% da Andrade Gutierrez da empresa eliminaria a pressão vendedora nas ações da CCR. Além disso, o possível fechamento de capital da CCR poderia representar um upside para o acionista minoritário na eventual venda do controle, devido ao tag along. Os analistas da XP destacam terem visão positiva para o setor e preferência relativa por CCR, com recomendação de compra em relação à Eco Rodovias, para a qual possui uma recomendação neutra. E agora vamos falar um pouquinho de Bitcoin. Primeiro eu quero trazer para vocês aqui o volume de interesse, de valor aplicado em futuros do Bitcoin em todas as exchanges. E a gente vê que com essa queda brusca que a gente foi tendo, a gente também teve muita liquidação e o volume aplicado em futuros agora é bem menor, por volta dos 16,6 bilhões de dólares, o que antes variava pelos 22 bilhões. Aqui, olhando para os dados on-chain, a gente vê que a gente teve um pico de perdas realizadas nessas quedas do último fim de semana. Chegamos a ter 3 bilhões de dólares em perdas realizadas na rede do Bitcoin. Aqui a gente vê a dormência do Bitcoin, que tem caído desde a máxima histórica aqui por volta dos 69 mil dólares. Além de estarmos em uma tendência de maior prazo também de queda. Quando a gente vê a dormência caindo, o que basicamente a gente quer dizer é que tem mais atividade na rede, especialmente naquelas moedas que estavam guardadas por muito tempo. Uma outra notícia mais para negativa é que a gente voltou, depois de um bom tempo tendo saídas das exchanges, a gente voltou a ter entradas, ou seja, o Bitcoin voltou a ser transferido para as exchanges, o que indica que esses Bitcoins estão mais líquidos e serão vendidos com mais facilidade. Um pouco mais de dados on-chain, aqui a gente tem o número de carteiras com mais de 1.000 Bitcoins, e você vê que a gente segue andando de lado desde aqui, maio de 2021. Essas grandes baleias não estão nem em um período de acumulação, mas também não estão descarregando suas posições no mercado. Vamos agora aos principais destaques dentro do Ibovespa. Entre as altas a gente tem em primeiro lugar a Gol, subindo 11,34%. Logo em seguida a Azul, subindo 10,57%. Logo aí a gente já vê que as expectativas com a Omicron estão melhorando. Também temos aqui a Braskem subindo 9,75% e ambas americanas subindo 7,26% e 6,24%. Tem três baixas, a gente tem a Melius devolvendo parte dos ganhos do último pregão, hoje caindo 11,7%. Também temos queda da Reddor, caindo 3,22%, a Rumo Rail 3 caindo 2,76%, Cosan caindo 2,15%, apesar dessas duas estarem em ordem invertida. Em último lugar está a Hapvida, caindo 1,75%. Olhando para o mapa da S&P 500, a gente vê um dia bem verde, inclusive com diversas ações tendo ganhos acima dos 3%, que é esse verde mais forte. As que estão devolvendo ganhos é a Nvidia, a AMD, algumas de semicondutores, a Pfizer está devolvendo 5,14%, a Moderna também cai 13,49%, então a gente confirma um pouco do que a gente estava vendo, que as expectativas do mercado para com a nova variante Omicron está ficando menos pessimista. E vamos olhar o nosso Ibovespa, que fechou subindo 1,7%, veio até aqui na média móvel
móvel de 50 dias também passou perto do topo da banda superior de Bollinger, mas eu tô feliz que a gente fechou acima dessa linha de Fibonacci. Não só isso, mas a gente colocou uma alta superior a essa daqui. Pode ser o início de uma reversão. Dentre os fundos imobiliários tá bonito demais também, uma subida de 1,24% no dia de hoje. Mais uma candle muito forte, estamos definitivamente acima da média móvel de 20 dias. O S&P 500 também subiu 1,17%, mas não mudou muito a estrutura técnica do seu gráfico. O dólar vem mais uma vez subindo 0,67%, tentando batalhar com esse nível aqui, que parece estar servindo como resistência, mas quanto mais a gente insiste em bater a porta da resistência, é capaz que a gente quebre. Vou trazer também o petróleo cru hoje, que está subindo 5,69%, uma candle forte e levemente acima da média móvel de 200 dias. Nas criptomoedas, o Bitcoin agora está subindo 1,48%, retomando os $50 mil, mas durante o fim de semana a gente teve um sangramento de 4,96% num dia e de 8,39% no outro, acentuando ainda mais a queda que a gente começou depois de chegar perto ali dos $69 mil. Meu destaque hoje vai para a Avalanche, subindo 8,43%, tentando segurar a média móvel de 50 dias como suporte, e também para a BNB, que está testando aqui sua média móvel de 20 dias, subindo 5,08% até o momento. Bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até amanhã.